falar na sigla BPC. BPC é o Benefício de Prestação Continuada. É uma ajuda concedida pela assistência social para as pessoas idosas e portadoras de deficiência. Alguns conhecem com o nome de LOAS, mas LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social, é a lei que cria e regulamenta o benefício de prestação continuada. O benefício de prestação continuada tem o objetivo de ajudar a esses dois grupos de pessoas, idosos e portadores de deficiência, que estão com recursos insuficientes para sua manutenção ou não têm como ser inseridos no mercado de trabalho. E aqui nós vamos sanar para vocês as dúvidas mais frequentes sobre o BPC. Para ter direito a receber o benefício de prestação continuada, alguns requisitos devem ser preenchidos. O primeiro deles é estar inscrito no CAD único ou Cadastro Único. Você deve procurar o órgão responsável pelo cadastro na sua cidade. Geralmente é o CRAS ou o CREAS. Você se inscreve e também os componentes da sua família, aquelas pessoas que moram com você na mesma residência. Deve ter a idade igual ou maior de 65 anos, mas isso para o INSS. Na Justiça já existem várias decisões de pessoas com idade inferior que conseguiram a ajuda desse benefício. Isso porque a Justiça leva em consideração não só a idade, mas também o grau de miserabilidade. Já no caso do portador de deficiência, ele deve provar que a sua incapacidade para o trabalho é a longo prazo, o mínimo de 2 anos. Ok? A incapacidade para o trabalho é diferente da incapacidade para a vida diária, que é aquela que necessita de ajuda para se vestir, para comer, para a sua higienização. Esse requisito não se leva em consideração. Terceiro requisito: a pessoa que deseja receber o BPC, ele não pode estar recebendo nenhum outro benefício, nem mesmo previdenciário e nem assistencial. Requisito: não ter como se prover ou ser provido pela família. Essa pessoa ela está incapacitada para o trabalho, que, como dissemos anteriormente, é diferente da incapacidade para as atividades da vida diária. Ela não tem sequer como ser inserida no mercado de trabalho. O quinto requisito é a renda familiar, que deve ser inferior a 1/4 do salário mínimo. É o item mais complexo. Então, para começar, vamos entender para a LOAS o que é a família. O artigo diz que família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiros, e na ausência deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os filhos e enteados solteiros, e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. O que significa que esse rol é um rol taxativo, ele deve ser seguido. E se a pessoa, o cliente, chegar para você e disser: ah, mas na minha casa moro eu, minha esposa, meu tio, um primo, é importante saber, se não estiver nesse rol taxativo, não entra para a renda familiar, mesmo que viva sob o mesmo teto. Então, tios, primos, irmãos casados, filhos casados, curadores, não vão entrar mesmo que morem na mesma casa. O requisito da renda familiar de 1/4 do salário mínimo ou 25% do salário mínimo é obrigatório, mas ele não é absoluto. Existe possibilidade dele ser alterado, relativizado. É o caso do que vivemos no momento. Estamos em pandemia. Um decreto foi lançado no ano passado, o decreto número 6 de 2020, em que é possível que o critério da renda familiar, em casos de calamidade pública, que é o que estamos vivendo, ele seja relativizado para meio salário mínimo por pessoa. Isso ajuda e abrange uma maior quantidade de pessoas que podem ter acesso a esse benefício de prestação continuada. Porém, eles não facilitaram e nas regras, nos requisitos para se chegar ao meio salário mínimo ficou bastante complexo, mas não é impossível. Ainda sobre a renda familiar, é importante saber que não pode entrar no cálculo da renda o benefício de até um salário mínimo
que algum outro idoso ou outro portador de deficiência receba e more na mesma residência. Muitas perguntas que vêm se tratam sobre: o BPC, ele é uma aposentadoria? Não. O BPC não é uma aposentadoria. Uma aposentadoria é um benefício previdenciário. O BPC, como já foi dito, é um benefício assistencial. Então, ele não é uma aposentadoria, portanto, a pessoa não recebe 13º e também não gera uma pensão por morte no futuro para o seu cônjuge. E quem recebe o benefício de prestação continuada, ele pode contribuir para o INSS? Pode. Quem recebe o BPC pode fazer a contribuição como contribuinte facultativo, ok? E assim ele vai poder, no futuro, transformar o benefício dele numa aposentadoria e, mais ainda na frente, transformar numa pensão por morte para cônjuge ou algum dependente. As crianças portadoras de deficiências que entrem nesses requisitos, que provem o grau de miserabilidade, que provem a incapacidade da família de prover os seus alimentos, ela pode receber. Mas provavelmente ela só vai conseguir isso na justiça, não através do INSS. Porque, como já foi dito, a justiça leva em consideração não só a idade ou a renda familiar, ela leva em consideração o grau de miserabilidade, ela leva em consideração toda a parte social que vem por trás desse benefício. Como pode ser percebido, o benefício da prestação continuada, ela traz muitos requisitos e ela tem muitos detalhes por trás que às vezes você não consegue pelo INSS, mas você consegue pela justiça. Então é muito importante e aconselho que procurem um advogado especialista.